Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula aqui do nosso canal Senol Mensageiro de Luz, hoje com o ESD, né? Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Estamos aqui falando das leis morais, da terceira parte do Livro dos Espíritos, e hoje nós estamos estudando a lei de sociedade. É uma das leis morais. Sejam todos bem-vindos, seu Valdomiro, Nídia Pereira e o pessoal que não conseguir assistir a aula ao vivo hoje, porque por conta da chuva, né, do temporal, a gente vai deixar gravado para que os irmãos possam assistir mais tarde, tá bom? Então vamos seguir aqui com o nosso texto de hoje. Lei de Sociedade, terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 7, da Lei de Sociedade. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. Então, aqui nós vamos entender que nós fomos criados para viver em sociedade, para viver em conjunto. Não fomos criados para sermos seres isolados, né? Para viver cada um no seu lado, cada um na sua vida, independentes. Não, nós estamos para um conjunto. Ou seja, se nós formos entender bem as regras da vida, nós vamos ver que o ciclo da vida é composto de um ecossistema. Os sistemas todos são interligados. Tá? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino hominal, que somos nós, seres humanos inteligentes da criação, mas nós dependemos de todo o ecossistema. Se algo falhar, nós não conseguimos sobreviver. Se não tiver água no planeta, nós não sobrevivemos. Se não tiver ar, nós não sobrevivemos. Se não tiver alimento, nós não sobrevivemos. Então, isso significa que existe uma coparticipação entre todos nós. Então, nada se perpetua na solidão, não é mesmo? Então, nós vamos ver aqui, até no reino animal, né? No mineral também, no vegetal também, mas no reino animal, a gente vai ver essa constância dos animais vivendo em bandos, em núcleos, né? Através da sua espécie, através das suas famílias, que também necessitam de vivenciar sociedade. Então, o que é? Qual a definição de sociedade, para que a gente compreenda? Né? Sociedade: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua, um colaborando com o outro. 2. Sociedade: grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço segundo um padrão comum. Coletividade. Um outro conceito, né? 3. Grupo de indivíduos que vivem por escolha, sob preceitos comuns, comunidade, coletividade. Ecoagrupamento de animais de uma espécie que vive em estado gregário, frequentemente com indivíduos interagindo entre si e desempenhando funções específicas. Aqui nós temos vários conceitos de sociedade, todas elas nos dizendo que são agrupamentos de seres, sejam animais ou hominais, não é mesmo? No reino animal, então, nós vamos perceber, né, que, olha aqui, ó, uma colmeia de abelha, trabalhando juntos.
aqui nós temos uma abelha rainha, né, que comanda, mas tem uma comunidade de seres. No formigueiro é a mesma coisa, né? A gente consegue perceber na natureza que os animais vivem, os insetos, os animais vivem em comunidade. Os cardumes de peixes, né, que a gente pode até entender como uma consciência conduzindo aquele cardume inteiro. A gente vê aqueles peixes que têm aqueles movimentos, né? Aquele monte de peixe fazendo os mesmos movimentos instintivos, né? Produzindo ali como se fosse um ser só, né? Mas através de uma coletividade. Isso é muito legal a gente compreender. Nós também somos assim, nós somos dependentes, interdependentes uns dos outros, mesmo os mais egoístas, mesmo aqueles que mais acham que não dependem de ninguém, né, que são os donos da verdade, mesmo esses seres vão, em um determinado momento da sua vida, depender de alguém. Então isso tem que ficar claro para nós, né? Olha os gorilas aqui, a comunidade dos animais. Evolução, princípio inteligente. Vamos entender aqui, ó. Na pergunta 593 do Livro dos Espíritos. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? A resposta: é verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então a gente não pode entender os animais apenas como instinto. Tem muitos animais inteligentes. Muitos animais inteligentes. O próprio macaco, o gorila, né? Tem animais que fazem coisas que parecem humanos, né? De tão inteligentes que são, mas eles têm uma inteligência limitada. Isso deve ser compreendido. Nunca vamos comparar um gorila com um homem. Tá? Ele não tem essa capacidade do homem, do intelecto do homem. Ele tem a capacidade limitada dele. Né? Mas a gente tem que entender que os animais também são inteligentes. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e, de acordo com as circunstâncias, há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então é mais instintivo, né? Mas os animais também têm inteligência, mesmo que limitada. Na 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há e que sobrevive ao corpo. Ou seja, os animais também têm espírito, também têm alma. Né? Então, existe um princípio independente da matéria nos animais? Sim, existe. Né? Então, a gente vê no plano espiritual que existem animais. Se a gente pegar os livros do próprio André Luiz, nós vamos ver que lá nas colônias espirituais, no nosso lar, por exemplo, eles usam cachorros para adentrarem os umbrais, né? A busca de irmãos para socorrerem, e esses animais eles servem para auxiliar na, na, na proteção desses missionários que vão até o umbral. A gente vê pássaros, a gente vê várias denominações de animais no plano espiritual, dito pelos próprios espíritos. Né? Nas obras de André Luiz, Vivendo no Mundo dos Espíritos, a gente vê várias experiências ali de animais lá no plano espiritual.
Na 601, os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que os mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. A única coisa é que nesses mundos mais evoluídos. Seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então significa que nesses mundos mais evoluídos, os animais, eles são muito mais bem tratados do que aqui na face da Terra, em mundos de expiação e provas como o nosso, né? Que muitas vezes desprezamos, desvalorizamos e utilizamos esses animais erroneamente, né? Servindo de cadeia alimentar e tudo mais que a gente faz com os animais nos nossos planos. Em mundos evoluídos, os animais estão lá para servir de base evolutiva para as espécies dos homens, né? Então, eles têm uma condição inferior, sim, mas apenas de momentaneamente. Todos esses seres irmãos mais novos, que são os animais, eles também terão a possibilidade de serem evoluídos, de se tornarem espíritos puros, assim como todos que têm a mesma oportunidade. Então, em mundos mais evoluídos, o tratamento com os animais é diferente, porque se entende o valor dos animais, não é mesmo? Na 604, a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. É uma outra condição, é uma outra interpretação. A inteligência dos animais, ela é diferente, porque o animal não tem ainda esta questão moral. Ele não tem debates íntimos, vazio existencial. Os animais não têm essa esta forma de pensamento, né? Eles têm inteligência, sim, têm principalmente o seu instinto aguçado, mas esta condição de inteligência moral ainda não faz parte das cadeias animais. Na 606, então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma. Tudo vem do mesmo princípio. Tudo vem desse cosmo inteligente, dessa energia inteligente de Deus, né? Que compõe todas as vidas, não só dos homens, dos animais, como também de todos os reinos, né? De todos os seres criados por Deus, vêm desta mesma fonte criativa. Então, sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, o homem passou por uma condição de elaboração. Ele deixou de ser instintivo para ser mais inteligente, para ser mais emocional. E a partir daí, criando então subsídios para a sua evolução, mas também assumindo compromissos através dos seus atos. A partir do hominal, então o espírito começa a responder pelos seus atos. Já os animais não. Os animais não têm essa capacidade ainda de responder por si. Se um animal matou, ele matou para sobrevivência, por um instinto, não porque ele é um assassino, não porque ele é um ser sem caráter, um ser que não se preocupa com a verdade, com a justiça. Não, o animal não é avaliado por essa questão. O homem, sim. O homem, se matar, ele tem que ter uma razão muito séria,
Senão ele vai ter que responder por esta infração da lei. Então, se adquire responsabilidade através de quando o espírito adquire esta elaboração e se torna, então, um ser inteligente da criação que responde por si. Aí, então, começa o livre-arbítrio do espírito. Na 607, dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento numa série de existências que precedem o período que é chamais humanidade. Então, nesse sentido, nós vamos entender que as primeiras encarnações dos espíritos, eles passam antes, ou seja, o espírito passa antes por uma porção de outros estágios, antes de ser um ser, um espírito que habita um corpo de um homem. Ele passa em vários reinos. A doutrina espírita estuda a trajetória do espírito em todos os reinos, desde o mineral, do vegetal, do animal, até se tornar, então, o hominal, ou seja, habitar um corpo de um ser inteligente, né? De uma condição mais elevada, que é o caso dos corpos físicos dos homens. Não é? Mas antes de habitar um corpo de homem, o espírito passa pela fase de infância ainda, né? Está falando? E utilizando a criança, né? A fase infantil, como exemplo dessa condição. Ou seja, nós não direto, o espírito não chega direto habitando um corpo de um homem formado, né? Com a sua capacidade mental, intelectual, emocional. Não. Começa nas categorias de bases. Então, o espírito dormita no vegetal, depois no mineral, criando subsídios, força, para depois no animal, habitando corpos de animais, e subindo de acordo com o seu estágio evolutivo, né? Até se tornar um espírito puro. Né? Esta é a trajetória do espírito. Parece que sim, ou seja, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Desses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então, antes disso, o espírito passa por diversos estágios, por diversas formas de vida, antes de habitar um corpo de um ser que é o último estágio da cadeia evolutiva da Terra, né, de mundos como o nosso, que são os corpos físicos, os corpos de homens, mulheres, né? Então, o espírito, antes disso, passa por uma porção de outras experiências. É isso que a leitura está aqui trazendo. Esse período de humanização principia na Terra? A resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes
uma exceção. Então, não importa aonde nós vamos estagiar, nós, quando fomos criados em um determinado momento no universo, nós vamos habitar em algum lugar no universo, em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer estrela, onde nos abrigue e nos dê condição de vida. Não quer dizer que seja aqui na Terra. A gente pode ter vindo de outros lugares para cá, ok? Então, a trajetória evolutiva aqui, né, segundo a teoria da evolução, vindo então dos reinos minerais, vegetais e animais até chegar no hominal e adquirir então a sua capacidade de interação com o seu livre-arbítrio e com suas responsabilidades. Então, nós temos já os espíritos vivendo aqui em sociedade, mesmo em reinos animais, não é? Então, por que eles vivem, que os seres sempre precisam viver em sociedade, né? Por que nós precisamos ter sempre estar ligados aos seres que estão do nosso lado? Primeiramente, lá nos reinos dos primatas, dos primeiros homens, né? Eles precisam protegerem-se contra os predadores naturais. Então, isso já era uma obrigação, né? Os espíritos precisavam estar juntos ali para se protegerem de outras espécies, de predadores, né? Conseguirem alimentos, enfim, construir ali a sua plebe, a sua tribo, né? Isso desde o princípio sempre foi assim. E depois, então, os homens vêm construindo as suas necessidades, ou seja, quanto mais evoluídos somos, mais queremos estar juntos com aqueles que amamos, com aqueles que, que queremos também contribuir. E depois, lá no fim, nós vamos entender que nós somos necessários na construção dos mundos, né? Porque se tivéssemos aqui cada um vivendo a sua vida independente, os mundos não se fariam, as construções não se fariam, não existia tudo que já existe em mundos como o nosso, né? Quem fez todas as coisas do nosso mundo, tirando as coisas naturais, foi o homem. Foi o homem que, em sociedade, aprendeu a construir coisas, construir locais para que os homens se abrigassem juntamente, para que pudessem se relacionar mutuamente. Essa é a regra da lei de sociedade. Relacionamento. Nós aprender a amar, aprender a respeitar, aprender o nosso espaço, respeitando o espaço do outro, entendendo que somos todos ligados por esta energia divina. Então, necessidade da vida social. O homem é um animal social. Já dizia um certo famoso pensador da antiguidade, querendo com isso significar que ele foi criado para viver, ou melhor, conviver com seus semelhantes. Então, o que a nossa leitura quer dizer? Nós precisamos aprender a conviver, não apenas a viver. Porque se fosse apenas para viver, nós poderíamos viver com os recursos que existem hoje aqui, sozinhos. Nós podemos viver sozinhos, como muitas pessoas escolhem viver sozinhos. Mas há uma grande diferença em viver e conviver, ou sobreviver e conviver. Para conviver, nós precisamos aprender a conviver, aprender a se relacionar, criar leis, criar mecanismos que façam justiça. Vamos aprender vários preceitos morais convivendo junto, mutuamente. E é por isso que o Evangelho tanto nos ensina as regras de conduta, a ética, a moral, que nos equilibra perante outros, para que a gente possa ter uma permanência junto com os outros e essa permanência ser benéfica. Ou seja, feliz aquele que consegue ter uma vida e deixar rastros benéficos. Ou seja, a participação daquele indivíduo na sociedade trouxe benefícios não só a si, mas também aos outros. Ou seja,
Se tirar aquele irmão, aquela família, daquele local, vai se abrir uma lacuna, porque a presença daquele indivíduo faz a diferença. Então, é para isso que nós estamos vivendo em sociedade, para aprender a conviver e ser útil, ser uma peça útil na evolução daquele lugar, daquele país, daquele bairro, daquela cidade, daquela comunidade, daquela família, não importa. Não importa o raio de ação que a gente consegue alcançar com as nossas atitudes, mas que elas sejam favoráveis, que elas incitem o progresso, a evolução, o bem-estar daquela comunidade. Então, Rodolfo Caligari, nas leis morais, dá essa frase, né, que o homem é um animal social, né? Ele é um animal social. Ele precisa aprender a conviver, não apenas a viver. A sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. É que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros. Olha que maravilha! Nós, para atingir esta tal perfeição, não há como atingir perfeição sem auxílio, sem depender de outros seres. Não há como, mesmo porque sozinhos não conseguimos exercer a caridade, a fraternidade. E nós aprendemos que no próprio Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. E nós vamos fazer caridade como? Para quem? Se nós vivermos isolados, não é mesmo? Então, a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte de nosso espírito seria o embrutecimento e a estipulação, definhamento, né? Então, se a gente não exercitar as nossas faculdades morais através das bem-aventuranças, né? Através do bem, da fraternidade, do afeto, do carinho, do desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso intelecto, produzindo coisas, fazendo coisas, principalmente pelos outros. Se nós não tivéssemos essa possibilidade, nós íamos nos definhar, nós não íamos progredir intelectualmente nem moralmente. Então não teria sentido nós estarmos aqui tentando evoluir, não é? Na 766, a vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra a todas as pessoas, outras faculdades necessárias à vida de relação? Ou seja, nós somos naturalmente seres sociáveis. Naturalmente. Isso é uma questão natural nossa. Nós não conseguimos. Se nos colocar muito tempo sozinhos, nós vamos enlouquecer. Nós vamos sentir um vazio enorme, porque nós precisamos. O termo faculdade, facultate no latim, significa, entre outras coisas, capacidade natural ou adquirida de fazer alguma coisa, uma aptidão inata, disposição, tendência, talento, dom, propriedade e virtude. Os espíritos, Kardec, utilizaram o termo faculdade no plural, com o sentido de capacidade de fazer, dom, disposição, virtude. Como sabemos, quase tudo que fazemos na vida devemos aos nossos mestres. Olha aí o ensinamento uns dos outros. Aquele que sabe mais
abençoa para quem sabe menos, ensina aquele que tem mais poder, protege aquele que tem menos poder, aquele que é mais sábio, ensina aquele que é menos sábio, não é? Então, com quem que a gente aprende? Com os nossos pais, com os nossos professores, os nossos amigos, os nossos irmãos mais velhos, aqueles que têm um pouco mais para nos dar. Então, quem tem mais, leva quem tem menos. Ou seja, ensina, colabora, protege. E é dessa forma que o emaranhado de vidas sucessivas é que nós vamos aprendendo uns com os outros. O contato social é, nesse sentido, fundamental, permite a interação, a transmissão do conhecimento, a troca de experiências, sem o que dificilmente o espírito poderia progredir, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Então, aqui é certo e justo que nós precisamos uns dos outros. Na pergunta 767, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Ou seja, o que é isolamento? É o ato de se isolar, né? De tentar viver sozinho. Então, é contrário à lei da natureza? Sim, é contrário à lei da natureza. Mesmo que ainda exista alguns seres que querem, por livre e espontânea vontade, querer viver afastado da sociedade. Muitos eremitas, ermitões, né, que a gente chama, que vão para as montanhas, que vão se isolar, e acham que essa é uma forma de espiritualização, de buscar a pureza espiritual, o contato com a natureza. Ótimo, tudo bem. Isso é uma escolha de cada um. Mas qual o mérito que esse irmão vai construir na sua vida de isolamento? O que ele vai produzir de efeitos nele e nos outros, não é? Então, isso é um fato de se analisar. Você é contrária à lei, porque a lei diz que nós devemos viver em sociedade. A lei de sociedade nos prevê. Vocês precisam viver em sociedade, juntos. Só juntos nós vamos vencer todas as barreiras, seja do egoísmo, seja da incredulidade, seja qual for os processos que a gente precise viver, vai ser juntos e nós vamos aprender uns com os outros, conforme os slides anteriores. Viver isolados não seria a regra. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiopa, né? Definha, né? Dizer assim. Comentário de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Se nós analisar hoje aqui, aqui na nossa vida física aqui, nós vamos entender que um é médico, o outro é engenheiro, o outro é advogado, o outro se especializa na construção civil, o outro se especializa em cuidar de crianças, enfim. Nenhum de nós, seres, tem capacidades completas, ou seja, não tem como nós ser tudo quanto é coisa.
Nós somos uma área da sociedade. Nós sempre vamos tender para alguma área específica. Todas as outras áreas serão feitas por outros seres. Então, a capacidade nossa é limitada. Então, se nós somos limitados, eu sou um advogado, num determinado momento da minha vida, eu vou precisar de um médico, eu vou precisar de um professor, eu vou precisar de alguém que tenha conhecimentos mecânicos, enfim, tudo que eu preciso na vida. Sempre vai ter alguém especializado em alguma coisa. E é para ser assim mesmo. É para ser assim mesmo. Por isso, nós precisamos uns dos outros. A sociedade se completa. São mecanismos, são engrenagens que vão se completando. Para isso é que nós fomos criados, para auxiliar, para ajudar naquilo que nós temos capacidade, somos mais capazes. Sempre terá alguém diferente de nós, mais inteligente que nós, mais capaz que nós em todas as áreas. Mesmo que a gente seja um ser muito inteligente, sempre vai ter alguém que nós vamos depender, precisar, necessitar, ok? A urbanização, o processo de concentração populacional em cidades, tem um grande mérito. Gera salutar interdependência no convívio urbano, não damos um passo, não satisfazemos nenhuma necessidade, não desenvolvemos atividade alguma sem mobilizar recursos gerados por outras pessoas. Usamos roupas que não produzimos, dispomos de móveis e objetos que não fabricamos, frutos do esforço de muita gente, de outras pessoas. Tudo que nós necessitamos na vida, tudo que nós necessitamos na vida. Nós, sozinhos, não fazemos nem 1% daquilo que nós necessitamos. Imaginem, tirem tudo aquilo que a gente utiliza de nós hoje e vê se a gente consegue viver sozinho. Jamais. Não fomos criados para isso. Essa interdependência é parte da evolução, é parte da natureza de todos nós, precisar dos seres, e uns levando os outros, uns criando vínculos com os outros, através das suas capacidades, né, das suas faculdades, como o outro slide nos disse, as suas faculdades. Cada um tem uma faculdade inerente da sua personalidade, do seu estado natural, do seu estudo, da sua compreensão da vida. Então, nós somos seres capazes, mas limitados. Tá? E para que a gente compreenda toda a nossa existência, nós precisamos depender, interdepender de outros seres. Vida de insulamento e voto de silêncio. Então, aqui, aqueles que vivem lá nos mosteiros, nos conventos, né, tem muitos seres que se isolam, né? Então, na 769 diz assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável a do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? A pergunta, né? O Livro dos Espíritos é legal que Kardec instigava respostas polêmicas. Ou seja, qual o mal, então, daquele que quer se isolar? Por satisfação, que gosta de viver um pouco mais a sua vida, né? Na solidão, né? Aí os espíritos respondem: satisfação egoísta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Né? Merece-te a tua aprovação? Ou seja, é uma satisfação egoísta. Está vendo apenas o seu lado, o seu ego. Né? Porque ele sabe que se ele viver em sociedade, ele vai ter responsabilidades. Ele vai ser chamado a responsabilidades. Ele vai ter que contribuir. Viver em sociedade não é fácil. Ou seja, conviver não é fácil. Viver, qualquer um vive.
Agora, conviver é realmente um desafio. Nós aceitar o outro como ele é, respeitar o outro como deve ser respeitado, né? Atender às leis, os limites, não é? Isso é difícil. Então, satisfação egoísta. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Qual o mérito? Ou seja, qual o maior mérito de nós seres encarnados aqui? Não é a caridade? Não é fazer a diferença na vida dos outros? Então, qual o mérito que teremos se nós não tivermos essa possibilidade? Quisermos viver isolados, não é? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Ou seja, sempre escolham fazer o bem. Fazer o bem é a maior das expiações. Ou seja, o bem, ele apaga uma multidão de pecados. Então, mesmo que a gente ache que não, então a gente vai se isolar para não ter que arrumar problemas, ou para buscar o lado espiritual, mesmo assim, nós vamos deixar de fazer o bem. E fazer o bem é a maior expiação, né? É a que dá mais méritos, né? Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. O melhor caminho é encarar a vida, é encarar o movimento, é encarar as dificuldades do caminho, vivenciando as dificuldades dos seus irmãos, podendo estar ali para ajudar, para combater os vícios, os erros e estar presente nas dificuldades daqueles que estão conosco, que vieram conosco para essa trajetória física. Esse sempre vai ser a melhor expiação que a gente pode ter, não é? Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados, né? Tem muitos que fogem para dar auxílio, né? Então, esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de se fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Ou seja, aquele que se exime da sua vida, né? Como o caso Madre Teresa de Calcutá e muitos seres que deixaram a vida social para muitas vezes viverem em sociedades muito pobres, miseráveis, mas por uma bênção, ou seja, se preocupando muito mais com os outros do que com ele próprio, é um mérito duplo, é o que está dizendo o nosso slide. E dos que buscam o retiro, a tranquilidade de que certos trabalhos reclamam, isto não é treinamento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Essa é a diferença daqueles que se isolam por outras razões, por razões que abdicam de si por outros seres, né? Então, nesse sentido, esses seres têm todo o mérito, né? Todo o mérito. São Francisco de Assis, por exemplo, né? Saiu da sua vida social, né, dos seus familiares ali, para viver isolado, viver com os animais, viver uma vida reclusa muitas vezes, mas com um intuito, uma intenção completamente favorável ao auxílio. Ele não se escondeu de pessoas. Todas as pessoas que ele tinha possibilidade de ajudar, ele
muito pelo contrário, ajudou não só as pessoas, como os animais, né? Conhecido como o irmão que cuidava dos animais. Então, dependendo da intenção, é louvável essas atitudes, né? Dependendo da intenção. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade, né? Tinha seitas que condenavam os irmãos tinham que fazer voto de silêncio, né? Não ter vida social, não conversar, não se comunicar. Então, perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco, os espíritos. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essa privação como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Ou seja, o silêncio, nós já vimos em alguns estudos espíritas que ele é muito bom. Muitas vezes temos que usar o silêncio como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta de autocontrole, né? Preferível ficar calado do que falar besteira, né? Então a gente usa o silêncio como uma ferramenta, mas ele jamais deve ser imposto nesses cultos, né? Nesses cultos de voto de silêncio, né? Eu vou me sacrificar porque Deus vai me beneficiar porque eu fiz um voto de silêncio. Eu não vou usar a minha voz, não vou conversar com ninguém e Deus vai me conceder um mérito. Não existe mérito nisso, né? O único mérito que a gente vai ter é quando a gente faz o bem. E todos os mecanismos que Deus nos deu, seja a voz, a visão, a audição, é para ser usado e bem utilizado, né? Nunca vamos ser julgados por conversar, por falar, por se comunicar. Então, o voto de silêncio é, como disse a nossa leitura, uma verdadeira tolice, né? Os irmãos não entenderam muito bem essas crenças que pregam isso, qual o preceito de Deus, né? E exigindo de seus súditos esses votos tolos, né? De silêncio, né? Então, não é uma coisa bacana. Kardec coloca: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Simples assim, não é? Laços de família. Aqui nós temos na lei de sociedade esta grande lei, né? Essa grandiosidade de entendimento que a gente vai entender, que é a possibilidade de virmos em núcleos familiares para progredirmos juntos, uns ajudando os outros. Eu não estou falando da grande família, estou falando daquela família pequena, daquele núcleo familiar mesmo, pai, mãe, filhos, tios, vó, vô, né? Então, assim, por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação. Então a gente vê aqui que os animais, eles são assim. As mães, elas cuidam da sua prole até a sua prole atingir faculdades inerentes da sua condição de se proteger, né? Então, no momento que
filhotinho, os seus filhotes. Então, no momento que os filhotes... Por que deu aqui? No momento que os filhotinhos precisam desse cuidado... No momento que os filhotinhos... Vocês estão ouvindo eco aqui? Vocês estão ouvindo eco? Sim. Então... Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Oi. 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 Não. Vou fechar aqui o da Nídia. E agora? Ah, agora melhorou. Então, gente, os animais, voltando aqui ao raciocínio, os animais, eles não têm essa condição moral, né? Então, eles nutrem aquele sentimento instintivo pela sua prole quando eles necessitam, né, de proteção. Então, a mãe fica ali cuidando. Quando eles atingem uma certa capacidade, eles estão soltos no mundo. Eles vão à luta, né? Diferente de nós, homens, né, que criamos esses vínculos afetivos, né? E vamos buscar, então, sempre os nossos filhos, onde eles estiverem, pode estar com 50 anos, 60 anos, a gente quer eles na volta, né? Então, logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída, ou seja, a mãe, né, a mãe animal, né? Nada mais lhe exige a natureza. Por isso que os abandona, a fim de se ocupar dos recém-vindos. Há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem algumas coisas mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, no caso dos animais, eles têm o instinto e têm a capacidade deles de interagirem. Nos homens, é diferente. Não tem como comparar a família humana com a família animal. São preceitos diferentes. Os animais, eles são instintivos. Eles não têm esse mesmo pensamento, não têm inteligência emocional. Agora, os homens têm inteligência emocional e são interdependentes uns dos outros. Nós precisamos dos nossos familiares. Para que a gente esteja feliz, a gente precisa que o nosso irmão também esteja, que a nossa mãe esteja, que o nosso pai esteja. Porque não adianta a gente achar que a nossa vida está feita, está tudo beleza, estou com saúde, estou em paz, mas a minha família toda está vivendo um mar de amarguras. Eu nunca vou me completar. Não é assim? Nós somos interdependentes, familiarmente falando. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, recrudescência, a qualidade ou estado do que é
recrudescente, que recrudesce, que se torna mais intenso, que readquire a intensidade, que volta com os sintomas mais fortes. Ou seja, se nós não tivéssemos esses laços afetivos familiares, cada um por si, Deus por todos, imagina como seria a vida. Se o que segura hoje as nossas virtudes ainda são os nossos laços afetivos, os laços de família. É esses que nos impulsionam para sermos melhores. O pai que quer que o filho se orgulhe, o filho que quer que o pai se orgulhe. Então, a gente sempre vai querer buscar ser melhor em prol dos nossos familiares, para que a gente possa auxiliar, para que a gente possa ajudar. Imagina se não existisse os laços de família, como seriam, cada um por si, Deus por todos. Então, seria um recrudescimento. Nós íamos involuir, nós íamos retroceder, não é? O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. A raiz de todos os males é o egoísmo. Frases de Kardec e Madre Teresa. A boa ordem na sociedade depende das virtudes humanas. Então, à medida que nós formos nos esclarecendo, tomando consciência de nossos deveres para com nós mesmos, amor ao trabalho, senso de responsabilidade, temperança, controle emocional, e para com a comunidade de que somos parte integrante, cortesia, desprendimento, generosidade, honradez, lealdade, tolerância, espírito público e etc. Cumprindo-os à risca, menores e menos frequentes se irão tornando os atritos e conflitos que nos afligem. Mais estáveis será a paz e mais deleitável a harmonia que devem reinar em nosso seio. Rodolfo Caligares. Aqui nós entendemos que quanto mais inteligentes, quanto mais sociáveis nós formos, mais delicados, mais cortês, melhor serão as nossas relações e menos atritos nós teremos na sociedade. O camarada que é espiritualizado, que é moralizado, quando ele vai lá para o trabalho dele, ele não vai lá arrumar problema. Ele vai formar amigos. Ele vai contribuir para aquele trabalho, para aquela sociedade, para aqueles irmãos que lá trabalham juntos. Ele vai ser uma mola propulsora e não alguém que traz problemas, né? Que traz atritos. Então, quanto mais nós evoluímos moralmente, mais nós contribuímos na sociedade, mais mecanismos de evolução nós somos na sociedade. E quem é que evolui as sociedades? São as pessoas, os espíritos individuais, cada um na sua, contribuindo para que aquela sociedade cresça em moral, em condição psíquica, em harmonia, né? Em materialmente falando, a nossa condição material de progresso, né? As nossas faculdades, a gente vai sempre utilizar as nossas forças, sejam espirituais, morais ou físicas, para o progresso. Então, é isso que a leitura nos diz, que a sociedade, elas dependem uns dos outros, mas também nós precisamos ter essa consciência de que ela só vai evoluir se nós agirmos nela, se nós contribuirmos com ela, não é? Família. Família clássica e agregados, né? Hoje a gente vê que a família já se modificou muito, né? Hoje não é mais aquela família tradicional, né? Hoje é filhos teus, filhos meus, filhos teus e filhos nossos. A gente, né, tem um livro que fala sobre essa questão familiar, que diz, né, filhos teus, filhos meus e filhos nossos. Ou seja, o primeiro casal se separa, tem um segundo relacionamento, leva o seu filho do primeiro relacionamento, e a outra tem a esposa
também teve um primeiro relacionamento, que também teve um filho, então, e aí acaba então tendo filhos teus, filhos meus e filhos nossos. Então, hoje, a concepção de família, ela é bem modificada, né? A contemporaneidade hoje fez com que a família se modificasse. Então, não é mais o pai, a mãe, 2, 3 filhos, né? Hoje nós temos casais homossexuais que adotam crianças. Hoje nós temos famílias completamente diferentes, mas o significado da família é um só e nunca vai mudar. Ou seja, um grupo familiar que constitui responsabilidades juntos e querem uns ajudar os outros numa residência, num núcleo. Então, esta família ela pode ser de diversos modos, mas o preceito é sempre o mesmo, seja com agregados, seja com filho próprio, filhos legítimos ou adotados, não importa. A família é aquele que se agrega, se respeita e querem conviver juntos. Não é? Família na união homoafetiva, né? Hoje nós temos exemplos de muitos, né? de união de 2 mulheres ou 2 homens, que está completamente normal hoje em dia. Hoje nós não temos que ter preconceito quanto a nenhum tipo de família. Eu acho que a opção sexual de cada um não deve ser condenada, não deve ser exposta, e cada um tem o direito de se reunir e conviver com quem quiser, não é mesmo? Desde que não aflija, né? Ou não fuja dos preceitos morais que em todas as famílias, não importa se é homem, se é mulher, precisa existir o respeito, né? A individualidade, a compreensão, a amizade, o amor, o carinho, o afeto, tudo isso, né? Desde que não exista promiscuidade e, enfim, desrespeito. Então, não importa a família, o que importa é a boa convivência. No artigo As Mulheres Têm Alma, publicado na Revista Pública Espírita, por Allan Kardec, tece algumas considerações interessantes, entre as quais destacamos esta. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se anotam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Aqui, então, nós temos uma nota de Allan Kardec, né, que coloca esta condição, né, do ser vir num corpo masculino, mas o seu espírito ter tanta feminilidade, né, tanta feminilidade na sua essência, de várias encarnações como mulher, e acaba trazendo aquela essência feminina para um corpo masculino. Então, aqui está muitas explicações, né, das homoafetividades, ou seja, nós viemos de um corpo de um sexo, mas o nosso espírito está acostumado a várias encarnações em um sexo diferente. Então a gente vem e traz a essência daquela outra sexualidade. Mas nós sabemos que o espírito não tem sexo. O espírito tanto pode ser homem como pode ser mulher. Lá no plano espiritual, o espírito mesmo não tem sexo. O sexo é utilizado para experiências diversas, ora como homem, ora como mulher, para que a gente possa ter as experiências dos dois lados, né? Vivenciar os dois lados. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Isso está no livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel. O Instituto da Família é organizado pelo plano espiritual, antes de projetar-se na Terra. Então, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Quando nós viemos para cá,
nós já viemos com os laços afetivos todos feitos, né? Nós já somos íntimos daqueles que queremos na nossa família física. Nossa família já vem do plano espiritual, traçado através de muitas existências juntos. Então, em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, no plano espiritual, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva e fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas existências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas no futuro. Então, muitas vezes, na nossa família, não só os nossos seres afins, aqueles que gostamos, que amamos, mas também outros seres se unem a nós, que são os nossos desafetos, muitas vezes, fazendo parte dessa família, utilizando os laços sanguíneos para nos transformar, para nos perdoar, fazendo assim aumentar este ciclo familiar no plano espiritual. Então, a nossa família espiritual é muito grande, meus irmãos. Quantas encarnações nós já tivemos, né? Estes laços do coração, eles nunca vão se romper, principalmente os mais fortes. Então, o elo que está, que nós estamos aglutinados, eles são muito fortes e não tem como nós abandonar os nossos familiares. Por essa razão, nós não viemos aqui sozinhos. Nós estamos sempre entrelaçados com aqueles que amamos. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Isso está na pergunta, na questão 175 do livro O Consolador de Emmanuel, né? Chico Xavier. Os filhos, porém, não são realizações fortuitas decorrentes de circunstâncias secundárias da vida. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Aqui nesse caso, a gente vai entender que muitas vezes a gente quer ter os nossos filhos exatamente aqueles que nós prejudicamos em outras esferas. Talvez eles não sejam da nossa família espiritual, mas nós prejudicamos um amigo, um sócio que nós prejudicamos, alguém que nós tiramos a vida, enfim, um inimigo do passado, que a gente escolhe para ser nosso filho e nós poder, então, se perdoar e se transformar através da família consanguínea. Então, nós escolhemos eles antes de vir para cá. Então, precedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É lícito adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnarem por seu intermédio. Isso está no livro SOS Família, de Joana de Ângeles. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também podem acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, né?
que aí lhe servem de provação. Então, a gente vê que na família não são só os espíritos que a gente gosta, aqueles que estão lá no plano espiritual, que torcem pela gente, mas muitos também daqueles que a gente não gosta muito, mas que a família acaba aproximando e nos fazendo trabalhar esses sentimentos. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons, e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. E há também aquele caso, né, daquela mãe tão amorosa que vê um espírito viciado, cheio de problemas lá no plano espiritual, e ela, por amor, se compromete em cuidar desse filho. E aí esse filho vem, às vezes, cheio de vícios, de processos difíceis, mas a mãe se comprometeu em cuidar. Não, eu vou nascer com ele e vou fazer de tudo para que ele melhore. Então, são as responsabilidades que se assumem lá no plano espiritual, visando méritos, não só para si, mas também para outros espíritos. E aí tem a questão da meritocracia, né? Que muitas vezes os pais lá no plano espiritual utilizam no benefício dos seus filhos, daqueles que ainda estão passando por dificuldades no plano espiritual ou em regiões umbralinas, né? Então, meus irmãos, esses são os nossos itens do nosso estudo de hoje, falando da lei de sociedade, né? Onde a gente realmente precisa uns dos outros e que aqui na Terra esta lei ela é uma imposição, né? Uma imposição da criação, uma lei divina, uma lei natural que não há como burlar. Precisamos viver uns com os outros. Ok? Então, meus irmãos, eu abro aqui